Olá, bem-vindos ao Chá Teológico. Eu sou Rosivan Saldanha e hoje estou trazendo para vocês aqui mais um tema muito legal. Inclusive, o tema de hoje foi assunto do meu TCC na minha conclusão do curso de bacharel em teologia. Havia algumas perguntas que me fascinavam e fascinam até hoje. Por exemplo, como os judeus do primeiro século aguardavam o Messias, já que eles tiveram dificuldades em aceitar a Jesus como Messias. Como os próprios discípulos de Jesus enxergavam o seu aparecimento, o seu surgimento ali. Essas e outras perguntas é o que nós iremos responder hoje no nosso chá teológico. Jesus e a esperança messiânica no judaísmo do primeiro século. Pois bem, a esperança messiânica era constante no coração do judaísmo, em especial no primeiro século, marcado pela forte opressão romana sobre eles, quando um libertador era mais que necessário. Esse vídeo apresenta essa impactante expectativa por meio de uma breve análise das profecias da Bíblia hebraica, bem como escritos não canônicos e as múltiplas figuras messiânicas que nos apresentam um panorama histórico de um povo que ansiava por mudanças. A primeira figura messiânica era de um Messias rei. A esperança de um Messias rei que livraria o povo judeu do domínio e opressão romana é bem presente no judaísmo do primeiro século. Podemos ver uma evidência disso no trecho de Salmos de Salomão, um documento farisaico escrito por volta do ano 48 a.C., que diz o seguinte: Olha, Senhor, e lhe suscite um rei, o filho de Davi, no momento em que tu escolhas, ó Deus, para que reine em Israel, teu servo. Rodeia-o de força para quebrantar aos príncipes injustos, para purificar a Jerusalém dos gentios, que a pisoteiam, destruindo-a. Expulsa em sabedoria e justiça os pecadores da herança, para despedaçar a arrogância dos pecadores, semelhante a um cântaro de oleiro, para quebrantar toda a sua solidez com uma vara de ferro, para destruir as nações ilícitas com a palavra de tua boca. A sua advertência das nações fugirão de sua presença e condenará aos pecadores pelos pensamentos de seus corações. Era essencial para o conceito messiânico do farisaísmo a concepção de que Deus deveria ser exatamente conforme a linha de pensamento de tais líderes, a saber, juiz e rei. Essa ideia era muito forte e chegava até mesmo a ser descritiva. A partir da literatura judaica, a descrição era de que o reino de Deus seria necessariamente um reino de judeus e Deus reinaria sobre eles, assim como Herodes reinava sobre a Judéia. Havia também a esperança da vinda do profeta escatológico, que se fundamentava na profecia descrita na Torá, que diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, e teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio 18:15. O fato é que eles não esperavam o profeta como tantos outros que vieram anteriormente, mas o profeta do fim dos tempos referido na lei. Segundo o relato dos evangelhos canônicos, muitos judeus alimentaram a expectativa de que João Batista fosse o tal profeta. No entanto, sua vida simples, pregações e, consequentemente, prisão e morte fizeram com que cessassem as esperanças da nação acerca dele como profeta escatológico. Essa expectativa era muito propagada até mesmo nos povos que viviam às margens do judaísmo, como os samaritanos, que, fundamentando-se na passagem já citada de Deuteronômio, esperavam a vinda do profeta. Este é representado como Moisés ressuscitado e comporta seus traços característicos, faz milagres, restabelece a lei e o verdadeiro culto no meio do povo e leva também os outros povos ao conhecimento de Deus. Vemos evidências disso no diálogo de Jesus com a mulher samaritana do Evangelho de João, lá no capítulo 4, onde ela expressa essa esperança de que o Messias, profeta, viria ensinar todas as coisas. Nos evangelhos, especialmente, é muito presente a figura do Messias como servo sofredor. E também no judaísmo anterior ao nascimento de Jesus, há certas evidências, como no livro de Enoque, Apocalipse de Esdras e de Baruque, de que o servo do Senhor é identificado indiretamente como o Messias. Todavia, para o teólogo Oscar Cullmann, no judaísmo dos dias de Jesus, essas figuras, ou seja, Messias e servo sofredor, estavam dissociados e a ideia de um Messias sofredor era estranha. Isso fica evidente nas palavras dos judeus, na ocasião em que Jesus faz menção à sua morte. Eles falaram: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre,
E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Possivelmente tinham em mente passagens como Isaías 9,7, que declara que o príncipe descendente de Davi seria estabelecido para sempre, e o Salmo 72,17, onde relata que o Messias permanece para sempre. Segundo os evangelhos canônicos, nem mesmo os discípulos compreendiam bem a figura do Messias como um servo sofredor. Quando Jesus falava de seu sofrimento, prisão e morte, esse significado parecia oculto para eles. No entanto, os evangelistas deixam claro que Jesus em nenhum momento foi surpreendido com tais fatos, pois só o evangelho de Lucas menciona isso 7 vezes. Eles o relacionam diretamente com o sofrimento do servo de Isaías 53. Todavia, na tradição judaica, o servo sofredor, mencionado em Isaías 53, era geralmente interpretado como uma referência ao próprio povo de Israel. Para eles, o capítulo descreve os sofrimentos e a redenção futura do povo judeu na totalidade, especialmente no contexto do exílio e dos sofrimentos enfrentados ao longo da história. Essa interpretação é sustentada por outras passagens no livro de Isaías, onde Israel é chamado de servo de Deus, como por exemplo lá em Isaías 41, nos versos 8 e 9, e Isaías 49, 3. Outros ainda, como o renomado teólogo Martin Hegel, entendem haver evidências suficientes no judaísmo primitivo para sugerir que tradições de sofrimento e expiação de figuras escatológicas messiânicas eram correntes no judaísmo palestino e que Jesus e a igreja primitiva poderiam ter conhecido e apelado a elas. Filho do Homem foi a designação favorita que Jesus escolheu para referir-se a si mesmo nos evangelhos, 82 vezes, título ao qual ele usou abertamente. Muitos estudiosos veem em Daniel 7,13 a fonte principal na Bíblia hebraica para o uso deste termo. O texto diz: "E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem." Para o teólogo alemão Campbell, o ouvinte judeu facilmente podia perceber que se falava de uma figura redentora escatológica proveniente do mundo de Deus, a qual, à semelhança do redentor davídico, também podia ser denominada de o ungido. No entanto, o teólogo Donald Carson argumentou que nem todos na Palestina poderiam ter feito uma relação segura entre o Filho do Homem e o Messias. Diferentemente dos líderes judaicos, o povo em geral não era totalmente versado com relação ao conhecimento da teologia de personagens escatológicos. Os próprios discípulos de Jesus pertenciam a essa classe mais simples, pois eram considerados iletrados pelos rabinos. Nos evangelhos há pelo menos 3 espécies de declarações em referência ao Filho do Homem. Na primeira, Jesus aplica com um sentido de referência modesta a sua vida de pessoa aqui nessa terra. A segunda declaração é a parte que corresponde ao sofrimento. E a terceira é uma referência à vinda em glória, a sua segunda vinda em glória. Portanto, os judeus do primeiro século, de forma geral, não esperavam um Messias humilde que sofreria em favor da humanidade para lhes oferecer um reino celestial vindouro, mas um poderoso guerreiro que destronaria os romanos e restabeleceria a dinastia de Davi, e dessa vez para sempre. Hoje, assim como naquela época, muitos líderes religiosos propõem o reino de Deus como uma ascensão política religiosa, a qual defende inclusive que antes de Jesus retornar a esta terra, o Estado de Israel irá se levantar derrotando seus inimigos. Esta interpretação baseia-se no restabelecimento de Israel mencionado em Romanos 11. No entanto, devemos levar em conta que o Israel descrito por Paulo não se refere ao Estado de Israel, o qual é denominado por ele de Israel segundo a carne, mas de um Israel espiritual, muito embora Paulo não use esse termo, mas ele fala que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Outros ainda apresentam o reino de Deus como um caminho para a vida de riquezas e prosperidade nesta terra. Todavia, ao analisar a maneira pelo qual Jesus apresenta o seu reino, percebemos que enquanto vivemos nesse mundo de pecado, Deus não promete status ou posição, nem mesmo riqueza ou pobreza, mas que estará conosco todos os dias cuidando de nós, e que um dia voltará em glória para que a partir de então possamos tomar posse do reino eterno de glória. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos para não perder nenhuma novidade. Te vejo na próxima!